provocação é como que os empresários estão se preparando para esses desafios de treinamento e capacitação dos seus times. Que sim, a gente, cresceu muito, Canastra nos últimos anos, esse é o desafio que a gente é empresário. Eu falo, não sou um prestador de serviço, sou um parceiro de negócio, a gente também é empresário, a gente passou por isso e passa, E aí a gente tem visto os nossos clientes consultores lidando com isso nesse momento, e aí a gente tem se aventurado aqui em trocar um pouco de percepção e ajudar também nesse processo de capacitação interna. Na medida em que o meu cliente precisa de desenvolvimento, de sofisticação, a gente tem que estar aqui para ajudar ele nesse movimento. Não adianta nada eu entregar a ferramenta e deixar ele sem plena capacidade de operar essas ferramentas. Então eu enxergo, olha, eu tenho aqui a minha infraestrutura tecnológica, regulatória, toda verticalizada, mas é nosso papel como parceiro de negócio, como empresário também, participar desse desenvolvimento. Sem dúvida nenhuma, originação é um desafio. É muito bonito a gente falar, olha, eu tenho aqui um produto, uma prateleira completa, mas como que isso vai para a ponta, como que isso chega no meu cliente? E aí tem um processo que enquanto está o dono da consultoria fazendo, o dono do FDIC, você tem ideia, tem relacionamento com o cliente, vem, me liga, a gente monta um CCB, super legal. Isso não escala, Você precisa de um time comercial na ponta capaz de olhar para o cliente de forma holística, olhar para a necessidade de caixa dele como um todo e pensar como que eu gero valor olhando para a necessidade de caixa, para o negócio do meu cliente como um todo e quais produtos que eu vou encaixar em qual momento, com qual garantia, em qual duration, tá? E isso é um desafio quando você olha uma força comercial que vem estritamente de desconto duplicado. O cara está acostumado a brigar na taxa. É muito fácil ganhar no preço, Muito fácil ganhar no preço. Quem tem a taxa menor leva. Mas assim, a gente começa a consumir margem da nossa operação, os nossos clientes. Eu preciso gerar valor para compor margem, e compor produto. E aí, para isso, eu preciso ter um time comercial na ponta que tem capacidade para fazer isso. Fala pessoal, eu me chamo Renato Coelho, eu sou sócio fundador do GoBank. E hoje a gente tem um grande privilégio de inaugurar a nossa terceira temporada do nosso podcast Fomento 360 Graus. E para inaugurar esse podcast, essa nova temporada nós estamos aqui hoje com o Manuel Neto, que é sócio fundador da Canastra, e a gente vai compartilhar alguns assuntos relevantes para o nosso setor e também tratar questões a respeito de treinamento, questões a respeito de inovação. Então, eu queria já dar início desejando as boas-vindas ao Neto. Obrigado pela parceria de sempre, obrigado pela confiança na nossa associação, obrigado por ser não só um patrocinador, mas um parceiro de negócio que tem contribuído demais para nós. Eu queria que brevemente você fizesse, apesar do setor já te conhecer, a tua apresentação para a gente dar largada nesse podcast que com certeza vai ser bastante edificante para a turma. Obrigado, Renato. Um prazer estar aqui. Gosto do projeto Fomento 360. Sempre um prazer contribuir. Bom, Manuel Neto, um dos fundadores da Canastra. A gente tem se posicionado aí, se tornado um dos principais players da nossa indústria, uma plataforma completa de administração, custódia, gestão, banking as a service, muito focada em construir soluções para os nossos clientes de ponta a ponta, e de fato ajudar eles a se desenvolverem e não simplesmente estando como um prestador de serviço ali, apertando o botão do outro lado da tela. Meu legal. Turma, é o seguinte, a gente conversava, eu e o Neto, sobre a importância da gente começar a tratar alguns outros temas do nosso setor e talvez esse seja um podcast um pouco diferente para quem vai assistir, para quem vai ouvir, porque basicamente a gente trabalha muito as questões de conteúdo do nosso setor, dos produtos, dos serviços, dos fornecedores, das estratégias ali muitas vezes de formalização, de contratação e etc. Mas a gente nota que é necessário a gente trabalhar uma nova construção, falando um pouco do que envolve esse desejo nosso de crescer nas plataformas de produto e de serviço. Então,
Hoje talvez a gente trate temas que não estão muito no nosso cotidiano ali, de sempre falar de produto, da CCB, da nota comercial, de falar de como a gente pode aumentar o nosso índice de penetração de produto dentro dos nossos clientes, temas que basicamente a associação tem tratado com os seus parceiros no decorrer do ano. Eu acho que é muito oportuno a gente falar hoje, ampliar bastante esse leque, falando e atendendo também as demandas de quem está ali por trás dos bastidores do dia a dia do nosso mercado de fomento. Então, eu queria trazer uma introdução dizendo que o Neto a gente já tem, né, conversado muito sobre as questões das operações estruturadas, de como a gente pode ampliar o nosso portfólio de produto e de serviço, né? E ultimamente eu vejo que você tem falado também sobre desafios de implementação dessas soluções, porque a gente está entendendo, hoje nós já somos, né, um setor maduro no que diz respeito ao portfólio de produto e de serviço. Hoje a gente já formaliza operações que antes a gente não tinha capacidade de formalizar. A gente já atende o nosso cliente de uma forma que há muito pouco tempo atrás a gente não era capaz de atender, mas a gente sabe que por trás de tudo isso, né, de toda essa inovação, das plataformas, do que você e de tantos outros parceiros nossos têm construído, existe um desafio que é implementar essas operações. E aí eu queria que a gente gastasse um tempo aqui falando sobre isso, ouvindo a tua percepção, não só do que a gente já tem visto, de formaliza, amplia, vende, contrata, escala, capta, né? Isso está no nosso sangue no dia a dia. A gente está lá na rua visitando o cliente, a gente está lá fazendo negócio, mas eu queria que você tivesse um olhar de bastidor, porque eu imagino também que a Canastra, como uma empresa que passou por um crescimento disruptivo nos últimos anos, esse desafio que a gente tem do nosso lado de back-office, talvez tenha sido o desafio que você teve lá. Então eu queria ouvir tua opinião sobre essa questão de como eu implemento. Tudo bem, eu tenho essa caixa de produto e de serviço. Como é que na prática, o que você acha importante para a implementação dessas soluções que o mercado tem trazido aí de forma inovadora? Renato, esse é um ponto que a gente tem discutido, né, bastante, assim, na Canastra a gente acho toma liberdade para dizer que a gente é o principal, né, parceiro para operação estruturada, né, e mais sofisticada dentro dos fundos de multi-multi, a gente vem conduzindo esse movimento no mercado, né, e aí a primeira coisa é você ter, né, as licenças proprietárias e você ter uma plataforma de tecnologia robusta, né. A gente tem isso, então isso aqui me dá ferramenta para fazer uma conta escrow, fazer CCB, nota comercial, montar uma esteira, e aí o segundo ponto, isso abre um leque, né, para a gente ajudar nossos clientes a construírem produtos, seja um capital de giro, com garantia em duplicata, com garantia real, né, seja trava em cartão de crédito, seja um financiamento mais um prazo fornecedor, compra de máquina, isso que a gente vem falando no último ano, né. Diversificar o portfólio e aumentar a penetração, a gente chama de, né, o share of wallet do meu cliente, alavancando o ecossistema que a gente já tem, né, que o consultor tem, para oferecer mais valor para ele, capturar mais valor, né. Então esse é o segundo ponto. Uma vez que a gente tem isso, né, você começa a se deparar com um desafio que é: "Bom, eu tenho a plataforma, tenho as ferramentas, tenho os produtos estruturados. Como que eu implemento e coloco isso em escala?", né. E aí vem para alguns desafios internos que a gente tem visto, que é como que as consultorias, né, as securitizadoras, os FDICs, as FETs, como que elas se preparam internamente, tá? Capacitam os seus times, isso passa por capacitação, para poder ir para isso que a gente chama de novo paradigma do fomento, né? Então, na medida que a gente está indo para um novo paradigma do mercado, a provocação é como que os empresários estão se preparando para esses desafios de treinamento e capacitação dos seus times. Que sim, a gente, né, cresceu muito, Canastra nos últimos anos, esse é o desafio que a gente é empresário. Né? Eu falo, não sou um prestador de serviço, sou um parceiro de negócio, a gente também é empresário, a gente passou por isso e passa, né? E aí a gente tem visto os nossos clientes consultores lidando com isso nesse momento, e aí a gente tem se aventurado aqui em trocar um pouco de percepção e ajudar também nesse processo de capacitação interna. Meu, fantástico. Ô Neto, a gente vem de um mercado já consolidado de multi-multi, como você citou, e basicamente o nosso
o nosso core, né, é a duplicata. Agora, quando a gente, que é empresário do setor há muitos anos, se depara com a possibilidade da construção de novos produtos e serviços, a gente também precisa olhar para dentro de casa e entender que as habilidades que eu desenvolvi, as ferramentas que eu tenho, o time que eu construí, talvez não tenha, não vou nem dizer que não tenha a capacidade disso, porque talvez tenha. Mas a forma de você analisar crédito no nosso mercado de fomento e analisar crédito de uma operação, por exemplo, de importação. Vamos supor que lá a gente via no nosso mercado bancário, eu venho de banco, sobre os FINIMPs, né? Como é que nós vamos analisar crédito de importação? Como é que nós vamos analisar crédito para capital de giro? Como é que nós vamos analisar crédito para definir locação de equipamento dentro de um cliente nosso, que é uma das coisas que a gente vê a Canastra fazendo? Como é que você enxerga, né, isso, essa transformação de produto dentro do nosso modelo tradicional de análise de crédito? Qual que é a tua percepção? Porque será que eu vou ter que aumentar time? Será que eu tenho que trocar time? Será que a ferramenta que eu tenho já não é suficiente? Porque às vezes eu vejo que no nosso setor, 90% dos empresários que eu visito e converso dentro da associação é unânime que todos desejam ampliar portfólio de produto, mas não se sintam preparados para isso. Eu acho que um dos pontos críticos da decisão dos empresários do nosso setor de ampliar produto é desenvolver a capacidade de uma nova análise de crédito. O que que muda nisso para você, na tua percepção? Olha, isso é muito nosso dia a dia, assim, né. Chega o cliente e fala: "Olha, agora eu estou montando operação de CCB, assim, assim, assado", agora ele já sabe que dá para fazer CCB, então ele vem falar com o nosso time, né: "Quero que vocês emitam a CCB, a gente vai ceder para o fundo a CCB. Ah, como que é a operação? A operação é assim, assim, assado", né. E aí tem primeira fase, que é o entendimento jurídico, para ver se a formalização está correta, se a CCB está bem construída, né. Ajuda ter isso tudo dentro de casa, na medida em que eu faço a administração e a bancarização, né, então tem uma esteira mais fluida. Só que aí vem, né, o ponto de análise de crédito, se a consultoria está fazendo análise de crédito, específica para aquele tipo de operação. Quando a gente está falando de duplicata, simplesmente a antecipação de duplicata, né, você vai olhar ali, a performance, a primeira coisa, ó, tá performado, né, recibo de entrega, tá entregue? Eh, eu vou olhar o histórico de pagamento, né, do sacado, se tem com obrigação de cedente, a grande maioria tem obrigação de cedente, né, no nosso setor, e ver se não tem nenhum apontamento, né, ver se o cara não está com restrição. Mas fica mais ou menos limitado a isso. Quando a gente vai migrando para operações de mais longo prazo, né, eu vou estendendo o duration da exposição do crédito, eu preciso começar a olhar para a salubridade financeira da empresa. Qual que é o nível de margem bruta? Qual que é o nível de margem líquida? Qual que é o endividamento? Pô, o cara está tomando um capital de giro, ele está tomando para quê? É para rolar uma dívida e pagar a duplicata que ele estava devendo em outro fundo? Ou ele vai investir em aumento de produtividade, vai investir em time? Né? Isso importa muito para onde está sendo. Ele está rolando ou ele está investindo em produtividade? Né? Outra coisa, se eu estou alongando a dívida, eu preciso olhar para o setor como um todo. Que setor que aquele empresário está? Que região que ele está? Né? Isso tudo, quando a gente olha para análise de crédito, né, que um banco leva para comitê e faz análise, olhando para isso tudo, eu acho que ainda tem um caminho longo para a gente, enquanto setor de fomento, tá, aprofundar numa análise de crédito mais holística do que simplesmente olhando para o ativo que está sendo descontado. Tá? Isso passa por ferramenta, isso passa por time, isso passa por processo. Basicamente, o que você quer me dizer é que talvez, a partir do momento que eu tome uma decisão de ampliar meu portfólio de produto e de serviço, eu preciso olhar para dentro de casa, porque a capacidade do analista, que está muito concentrado no curto prazo, igual análise de estrutura de balanço, não é familiar, Não. né? Índices de liquidez não é familiar, igual você falou sobre o duration da operação, aonde está sendo a aplicação dela. Vocês entram nesse detalhe como canastra no sentido consultivo dos clientes de vocês ou não? Como é que é a relação quando um cliente te procura e fala assim, cara, eu quero lançar um produto, fui lá hoje e eu vou fazer locação de smartphone agora e eu vou colocar e vou securitizar esse recebível dessa locação. Neto, olha, eu tenho esse produto aqui para construir. Vocês entram nesse detalhe ou não? Olha, essa é uma resposta, eh,
que ela tem 2 lados, tá. Ela tem um lado que é aquilo que eu preciso fazer enquanto prestador, tá, regulado pela CVM, né. Então eu, como administrador, eu não preciso entrar nessa seara. A verdade é que, se o consultor do fundo tiver de acordo com o regulamento, a política de investimento do fundo, e quiser comprar, né, um crédito, com um nível de risco maior ou menor, né, isso daqui é uma função do consultor de crédito e do gestor que está olhando a operação, tá? Então eu não faço restrição com relação a isso, esse é um lado. Outro lado, né, é como parceiro de negócio, né? E aí aqui, o que a gente tem feito hoje é provocado e conversado com os empresários que são nossos clientes para direcionar eles: "Olha, vocês estão olhando por esse ângulo? Você está olhando a mudança na dinâmica de risco que você está tendo quando você está colocando aumentando a exposição desse tipo de operação dentro do seu fundo?", tá. Hoje a gente não tem uma estrutura para sentar e desenvolver isso com o cliente, tá. É uma atitude consultiva que a gente tem de direcionar e de provocar os nossos clientes, embora sim a gente se pergunta dentro de casa até que ponto a gente pode gerar valor nesse sentido, tá. Legal. Mas você acha que em algum momento isso pode acontecer? Então, cenas dos próximos capítulos, mas eu acho que tem muito Não, espaço, tá. sim. Eu sempre falo, Renato, assim, a gente, né, de novo, eu não vejo Canastra como um simples prestador de back-office, Boa. né. A gente é parceiro de negócio. Na medida em que o meu cliente precisa de desenvolvimento, de sofisticação, a gente tem que estar aqui para ajudar ele nesse movimento. Não adianta nada eu entregar a ferramenta e deixar ele sem plena capacidade de operar essas ferramentas. Então eu enxergo, olha, eu tenho aqui a minha infraestrutura tecnológica, regulatória, toda verticalizada, né? Mas é nosso papel como parceiro de negócio, como empresário também, participar desse desenvolvimento. Legal. Bom, você conhece um pouquinho lá da nossa estrutura, você sabe que o GoBank vende uma porção de produto e de serviço, né. E a gente nasceu com isso porque a gente vem de banco, né, então a nossa cultura já era ter o cliente atender o cliente em toda a vertical de necessidade dele, tá. Agora eu acho que para o nosso setor tem um outro grande desafio, que é o time comercial, porque a gente tem times comerciais hoje, na sua grande maioria nas securitizadoras e nos FIDICs, que atuam única e exclusivamente na prospecção, originação de negócio na duplicata. Você consegue olhar para isso ou talvez até trazer um exemplo de, sem citar nome, de talvez uma SEC, um FIDIC que implantou novos produtos e serviços e conseguiu aculturar o time comercial nesse novo desafio de venda? Olha, sem dúvida nenhuma, originação é um desafio. É muito bonito a gente falar: "Olha, eu tenho aqui um produto, uma prateleira completa", né, mas como que isso vai para a ponta, né, como que isso chega no meu cliente? E aí tem um processo que é, enquanto tá o dono da consultoria fazendo, né, o dono do FIDIC, você tem ideia, tem relacionamento com o cliente, vem, me liga, a gente monta uma CCB super legal. Isso não escala, né, você precisa de um time comercial na ponta capaz de olhar para o cliente de forma holística, né, olhar para a necessidade de caixa dele como um todo e pensar: "Como que eu gero valor olhando para a necessidade de caixa, para o negócio do meu cliente como um todo, e quais produtos que eu vou encaixar em qual momento, com qual garantia, em qual duration", tá. E isso é um desafio, quando você olha para uma força comercial que vem estritamente de desconto de duplicata. O cara está acostumado a brigar na taxa. É muito fácil ganhar no preço, né, muito fácil ganhar no preço. Quem tem a taxa menor leva. Mas assim, a gente começa a consumir margem da nossa operação, tô falando nossa, né, os nossos clientes, né. Eu preciso gerar valor para compor margem, né, e compor produto. E aí para isso eu preciso ter um time comercial na ponta que tem capacidade para fazer isso. A gente vê alguns sim, tá, mas eu não diria que a maioria, acho que tem um desafio muito grande de treinar o time para poder, explorar esses outros tipos de produto, porque muitas vezes nem o cliente sabe o que ele precisa, né. O papel do comercial é estar lá, entender o que o comercial precisa, voltar para dentro de casa, estruturar e levar aquela solução para ele, tá. Então, eu vejo algumas casas, colocando esforço nisso, não é simples de fazer, e aí acho que a grande provocação é olhar para dentro e se perguntar: o que que as consultorias estão fazendo em termos de treinamento e capacitação do time comercial, na medida em que a gente vai para esse novo paradigma
e a briga pro cliente pelo ativo na ponta tá muito mais acirrada. Eu vou te pôr numa fria, para a gente já partir para o finalzinho dessa gravação nossa, tá? Porque a gente falou dos desafios de treinamento ou aperfeiçoamento, ou, né, a contratação de novas ferramentas para capacitação também dos nossos analistas de crédito. A gente falou sobre a formação, aculturamento do time comercial. Por fim, a gente sabe que tem uma resistência dos sócios da consultoria de entrar nesse novo ecossistema de possibilidades de produtos. Igual você falou sobre treinamento, você falou sobre, né, essa questão de fortalecer ali o time do back-office também para estar pronto para isso. Mas aí tem aquela a frase, né, que a tradicional frase: vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Então vamos pôr, para a gente fechar, que eu entendi que eu tenho ali os meus competidores, né, os meus concorrentes, todos brigando pela mesma duplicata no meu segmento. E aí eu vi que há uma necessidade de ampliar o meu portfólio de produtos e serviços. Acessei o meu cliente, ele tem também o desejo de consumir esses produtos, porque, primeiro, ele está consumindo de algum lugar, concorda? Ele Sim. está consumindo de algum grande banco. E agora eu quero atender esse cara. Qual que é, para a gente fechar esse bloco, a tua sugestão? Eu vou e construo a solução, atendo e aprendo fazendo, ou eu volto para a cozinha dentro de casa, me equipo para lançar esses novos produtos? Sabe, porque a gente tem uma frase que diz assim, né? Ah, não, eu vou trocar o pneu com o carro em movimento. Ah, eu vou construir asa com o avião durante o voo. O que você resumiria desses três aspectos: sócio, comercial e crédito, que são as três vertentes principais do nosso negócio para quem quer ampliar esse portfólio? Olha, eu vou falar dos 2 primeiros, comercial e crédito. Comercial, solta, testa, erra e aprende. No crédito não dá, Boa. né. Assim, assim, veja, né, eu vim de uma empresa de tecnologia, a gente precisa inovar rápido, né. A gente tinha esse dilema, tá, porque eu preciso inovar rápido, aprender rápido, testar rápido. Poxa, mas eu tô num negócio fiduciário lidando com dinheiro de terceiro. Então, assim, tem lugar que eu posso testar rápido, errar e aprender e começar jogando, tem lugar que eu não posso. Então calma aí, repete o do comercial. No comercial, eu posso, pô, vamos testar um produto, testa o pitch, erra, vê como que o time consegue absorver e consegue levar para a ponta e vai ajustando. Boa. No crédito, se eu quero lançar um produto, eu garantiria que eu tenho capacidade de analisar, de olhar e que eu tenho conforto para essa esteira. A gente tem que ser responsável quando está falando de crédito, Boa. tá? E aí o terceiro que você falou a nível da diretoria, que fica a mesma provocação, né? Você falou: "Vai me colocar numa posição", eu vou colocar, né, você como empresário e os nossos parceiros e clientes empresários da mesma forma, né. Eh, Ao mesmo tempo que a gente fala de capacitação do time, o quanto que a gente, vocês como diretores, como sócios, como donos, estão olhando para o negócio, estão se capacitando para esse movimento, né. Quanto que vocês estão aumentando o nível de sofisticação, de capacitação do time de vocês, de alinhamento de incentivo, como que vocês estão olhando as métricas, né, por exemplo, o CAC que eu tenho, meu custo de aquisição, né, a salubridade das taxas que eu tenho, a quebra de performance por tipo de produto, por tipo de cliente, por região geográfica. Será que eu estou alocando meu capital da forma mais eficiente? Olhando para dentro, quais são os planos de incentivo? Quem aqui faz PLR e garante alinhamento de incentivo no resultado final da companhia? Partnership, sociedade, né? A gente fala de disputar ativo, mas talento também é um recurso escasso e disputado, Sem dúvida. né? Quanto que a gente está olhando para dentro e vocês estão tendo aí de iniciativa de olhar para dentro, treinar um time como um todo, metrificar isso e garantir uma estrutura de longo prazo. Não basta ter produto, não basta ter capital, tá? Tem que olhar para dentro e garantir que dentro de casa está tendo esse aumento de sofisticação também. Fantástico. Eu acho que a gente sai com a cabeça fritando, né? Um desejo de fazer muito mais, de fazer muito melhor. Eu tenho certeza que a gente teve aqui alguns breves minutos muito enriquecedores, principalmente para aprofundar essa discussão. Talvez seja o primeiro, né? Porque eu não me recordo da gente ter gravado nenhum podcast para falar a porta para dentro. É. A gente grava o podcast para falar sempre estratégia de porta para fora. Então, talvez a gente possa até pensar, ver com a Canastra aí, para a gente gravar uma série
né, específica de discussões como essa, porque eu tenho certeza que vai trazer muito conhecimento e vai explodir a cabeça da galera do nosso setor. Turma, eu queria ficar mais tempo aqui com vocês, mas, novamente, Neto, obrigado por ser parceiro da associação, por ser parceiro do setor, por olhar também para o nosso setor, como tantos outros parceiros. Eu tenho certeza que vocês estão construindo uma história extraordinária. Conta com a gente nessa jornada, conta com o setor, conta com as demandas, conta com essa tentativa, erro e acerto. Você tem na Abrafesc, né, parceiro de negócio para a jornada da canastra. Então eu queria que, mais uma vez, a gente fortalecesse a importância da gente fazer com que não só os sócios dos nossos fundos, os sócios das consultorias, os investidores, consumam esse conteúdo. Essa terceira temporada do nosso podcast, ela tem como objetivo trazer discussões como essa, de questões que são práticas, do dia a dia, que vão trazer ali, às vezes, um gatilho, uma palavra, uma dica, alguma coisa que pode transformar todo o nosso negócio. Então, eu queria que o Neto deixasse aí as palavras finais para que a gente pudesse encerrar esse tempo precioso que a gente teve junto. Renato, obrigado pela oportunidade. Esse é um tema que, sinceramente, a gente não tinha pensado, né? Ele surgiu, falou, olha, vamos levar, porque, como você disse, né? Acho que tem tido muito de conversa da porta para fora, né? De produto, de ferramenta, né? Acho assim, enquanto canastra, acho que o mercado hoje já conhece a gente, já sabe que a gente tem tudo o que precisa, tem todos os serviços, tem uma tecnologia de ponta, e estamos aqui para fazer negócio, gostamos disso, né? E aí surgiu a provocação de como que os nossos clientes estão se preparando internamente. Isso faz bem para a indústria como um todo, a indústria cresce de forma mais robusta. A gente vê muita coisa, né? Hoje a gente tem mais de 270 operações, mais de 35 bi de ativo. Então, faço as mesmas palavras, contem conosco, tá? O time todo da Canastra à disposição, você, a Abrafesc, os empresários associados, contem conosco nessa jornada de desenvolvimento. É um prazer estar aqui com vocês. É isso aí, turma. Assista, compartilhe, mostre para a sua equipe, se prepare para esses próximos anos que a gente vai ter aí de sucesso no nosso setor. Obrigado, Neto. Obrigado. Obrigado. Valeu.